Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Eu quero dar boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos à série Miguel, Michael, Micael, da forma que vocês melhorem quiser chamar. Nós estamos hoje aqui no vídeo número 6. Vídeo com muitas informações. Eu imagino o quão a sua mente, o seu espírito, o seu ser deve estar em uma grande transformação. Alguns ainda resistentes e irredutíveis, outros, os seus eus superiores, os seus seres cósmicos falando dentro de todos vocês. Eu sei que não é fácil viver num mundo onde nós não sabemos exatamente o que estamos fazendo aqui e o porquê estamos aqui. E por que nós não lembramos de nada? E nem sabemos o que é a tal da dita cuja morte. Não é mesmo? Mas o trabalho de despertar de consciência cósmica, espero que vocês tenham refletido sobre esse nome. Despertar de consciência cósmica. Espero que vocês tenham refletido e, quem sabe, até meditado e ponderado sobre esse título tão forte que é o Despertar de Consciência Cósmica. Eu sei que muitos de vocês estão na luta para buscar, respostas, entendimentos, compreensões. Este trabalho é um trabalho onde você deve buscar as respostas, e isso é dito há 5 anos nas suas meditações, no entrar para dentro de si mesmo. E nessa série, neste trabalho, vocês estão começando a perceber que certas coisas fazem sentido, não é mesmo? Nós estamos numa guerra galáctica. Sim, a galáxia se encontra em guerra. Vocês puderam ver mais para o início da série aquele mundo celestializado, aonde Jeová, o todo-poderoso e grandioso Elohim, ele, de forma expressiva, na proporção máxima do universo, da misericórdia e da benevolência, ele havia criado a humanidade. Essa humanidade para ajudar os superiores, para ajudar o universo, porque se ele ajuda os seus superiores, ele está ajudando o universo, não é verdade? Então ele estava fazendo esse maravilhoso trabalho. Mas, em consequência das guerras orianas entre duas galáxias, seres do espaço externo, seres ocultos, seres que não possuem, digamos, um planeta, uma civilização gloriosa, aquelas banhadas pelos cristais. Sim, aquelas banhadas pelos mundos repletos de cristais, não é verdade? Então, são seres que não detêm, digamos, a glória celestial dos mundos cristais. Seres extremamente densos, de um espaço externo extremamente sem regras, assim digamos, ou leis.
seres vagantes que vagam nas bordas de todas as galáxias, como parasitas achando uma brecha, uma oportunidade para entrar. E entraram. E os mesmos esses que foram, digamos, ter com um planeta muito primitivo, com civilizações primitivas, que são seres da dimensão do espelho. Esses que começaram a cultuar de forma gigantesca, fazendo invocações, magias ocultas do espaço externo. Aquele que não pertence às galáxias, onde possuem planetas e mundos e civilizações gloriosas. Com a invasão, a entrada desses seres que lembram muito um polvo que possui vários braços e tentáculos, porque os tentáculos de um polvo, eles são seus braços, não é verdade? Então ele possui muitos braços. E seres esses, que vocês podem também chamá-los de Cthulhu ou Leviatã, seres de uma vibração, digamos, extremamente perversa em referência ao universo. Leviatã, o gigantesco, o ancião, que estava na borda da Via Láctea tentando entrar, e outros entraram na galáxia de Satã, dos Argons, esses adentraram e começaram a consumir planetas. Sim, consumiram planetas. Drenaram os cristais cósmicos de muitas civilizações e iriam fazer isso mais cedo ou mais tarde com seres da dimensão do espelho. Eles iriam se alimentar de todos eles energeticamente, drenando todos os seus seres, levando eles à extinção. Civilização essa que foi criada para ter, digamos, o crescimento, progressivo no seu devido tempo do universo, mas eles, foram, digamos, visitados por seres que eles não compreendiam, pois eles nem compreendem os seres da sua própria galáxia em estado de glória. E eles foram visitados por seres nefastos. E muitos planetas, sistemas foram tomados. Planetas foram dizimados, planetas foram, de uma certa forma, controlados, seus habitantes tornaram-se zumbis, e cada vez mais e mais e mais adentrando esses parasitas. Imagine mais ou menos assim, uma boiada ali, louca para entrar, digamos, num pasto cheio de alimento. Não reparem, são os zumbis da madrugada, os zumbis das drogas, onde a gente mora, é igual o filme do Will Smith. De dia você anda, à noite os zumbis estão à solta. Então os gritos não reparem, por favor. Mas o que acontece? Imagine assim, um gado faminto, sedento, na porta de uma porteira de uma imensa fazenda com um imenso pasto. Esse pasto tem o melhor, digamos, ali, a melhor grama, a melhor água, o melhor sal. E esse gado sedento, faminto, que nunca experimentou aquele tipo de pasto ou aquele tipo de alimento, ele simplesmente vai e ele, quando abre a porteira, eles entram, digamos, aos montes desesperados. E foi assim com a interseção das galáxias, quando houve ao enfraquecimento. Entraram em números infinitos, porque as guerras orianas foram, como eu disse para vocês, coisas de eternidade em relação ao tempo que nós conhecemos. Eu disse nessa série que é algo que
durou uma eternidade. E nesse período eles estavam adentrando a galáxia, enquanto a galáxia estava de olho, todo mundo atento no evento gigantesco entre as duas galáxias, eles estavam invadindo, aos montes, incansavelmente, incessavelmente invadindo, tomando pequenos planetas, pequenas civilizações que estavam em estado de, digamos, de crescimento, que estavam ali de uma certa forma começando a sua história cósmica. Eles estavam absorvendo os cristais ainda muito prematuros, né? Digamos assim, deixa eu pegar um cristal que eu posso dizer prematuro. Pega aquele lá para mim, Fabiana. Pega aquele ali. Um cristal muito prematuro, né? Os cristais que estavam ainda a crescer e com uma longa jornada. Aqui, esse pequenininho aqui, ali, ó, perto. Uma jornada, digamos, muito longa, né? E aí, digamos, tinha uns cristalzinhos, né? Ainda que se tornariam do tamanho de quê? Do tamanho de o Sol. Porque os planetas, eles crescem, a civilização vai crescendo e eles vão crescendo. Então, no universo, nós temos ali, né? Digamos, ali, diferentes estados de cristais. E quanto mais gloriosa a sua civilização, eles são maiores, eles são mais poderosos, eles têm mais vibração, eles têm mais poder, eles têm mais glória. Então esses seres adentraram, e a característica desses seres são como os polvos. O Cthulhu, o Leviatã, são seres de tentáculos, ou vários braços. Como eu coloquei para vocês, né? Aí eles se tornaram seres dentro dessas periferias, essas bordas galácticas, começaram a ser adorados como deuses. E eles, digamos, incentivavam, dominavam mentalmente as civilizações, fazendo a terem atitudes extremamente perversas. Seria uma civilização pervertida perante a glória do cosmos, mas uma perversão de todos os sentidos da existência. Eles simplesmente estavam vivendo a sua vontade e fazendo simplesmente o que bem desejavam. E haviam práticas extremamente primitivas. E eles estavam tomando planetas, e eles estavam pegando planetas ainda, digamos, que podemos chamar de, digamos, nascimento, planetas rochosos com um cristal ao seu centro, ali preparado para a evolução, para receber uma raça, uma civilização, ali para o berço, né? Um planeta berço de uma nova civilização, e eles tomavam planetas nesse sentido, que geralmente os planetas, eles ficam na borda e eles vão crescendo, eles vão recebendo glórias e glórias e glórias e glórias, eles vão adentrando mais para dentro da galáxia, conforme a evolução, conforme, digamos, o seu amadurecimento, eles vão tomando ali território dentro da galáxia. E esses seres que não tinham galáxia, não tinham civilizações, simplesmente viviam ali no espaço externo, um universo, digamos, sem leis e glórias, começavam a tomar a borda galáctica. O que poderíamos, se você me perguntasse qual palavra eu poderia chamar, eu diria, olha, a borda galáctica está apodrecendo, literalmente, como um mofo. Como um mofo toma uma parede e vai destruindo a pintura desta parede, ele vai, digamos, inchando, né, ali toda a parede, a pintura, a massa, toda ali aquela parede bonita, bem trabalhada, o mofo ele vai estragando, ele vai inchando, estufando, ele vai, digamos, manchando, né? E uma das consequências dessa energia são os cristais com mofo. Sabiam que a energia do mofo não é uma energia boa. Cristais que possuem mofo dentro,
Eles dão outros nomes, mas você vê que é um mofo, é uma inclusão, são cristais contaminados, não possuem energia, são cristais mortos. Os cristais deste mundo, muitos estão se contaminando e muitos estão morrendo, estão se tornando cristais mortos, podres. Então, não aconselho você a comprar cristais com mofo. Não falo inclusões, mofo. Depois você vê aí cristais com mofo, né? E eles dão outros nomes, mas é um mofo. Não comprem esses cristais com mofo. Eles são mortos. Consequência dessa energia que assola a borda galáctica na qual este mundo se encontra nele. Ou nela, melhor dizendo. E existia um planeta na qual o nome se chama Marduk. Este planeta foi um planeta tomado por esses seres polvo. Esses seres polvos, eles ali fizeram uma base, uma colônia, e era extremamente denso, e dali partiam eles para atrocidades cósmicas. Não é o planeta esotérico fictício Maldek, na qual aí os esoteristas, os espiritualistas, muitos dizem Maldek, Sol. O meu perfume é Malbec, Fabiana? Não, Malbec. A Malbec. Não existe nem perfume Malbec. Então, Malbec é só imaginação dos esotéricos mesmo. E aí, para vocês terem uma ideia, né, não é Maldek, é Marduk. Um planeta extremamente denso, extremamente horrível, um planeta base para esses seres polvos, ou de muitos braços, seres de muitos braços, fazerem atrocidades, expandindo e invadindo a galáxia. E quando da chegada de Saturno, eles tentaram atacar o glorioso planeta Oriano Saturno. Saturno não é muito bem como mostram aí. Ele é mais glorioso, né? Pois eu disse para vocês que a astronomia oculta os céus e sua verdadeira glória. Ela oculta o espaço e a sua verdadeira glória. Mas te deixa um resquíciozinho. Pobre, mas é o que você tem para a terceira dimensão. Mas o que acontece? Nessa tentativa ofensiva de atacar Saturno, não avisaram a eles que ali havia um grande Elohim. E esse Elohim dispara com os seus arcanjos da mesma maneira que os filhos de Órion, no seu cântico sagrado, gerando a energia. Ali os arcanjos dispararam um raio de glória, podemos chamar assim. Os arcanjos, imaginem um planeta 100% oriano, lotado de guerreiros, dracos e reptilianos. Cristais extremamente poderosos ali dentro desse planeta. E ali um Elohim 100% carregado. E os arcanjos 100% carregados. Imagine o disparo de glória, a energia feita pelos seus arcanjos. Simplesmente destruiu Marduk. Pulverizou Marduk. Mas a borda galáctica já estava totalmente, digamos, contaminada. Espera um pouco de água para mim, minha garganta está coçando. Mas a borda galáctica estava já, digamos, tomada ou em estado de apodrecimento. Seres da dimensão do espelho já estavam com passe livre na Terra tridimensional. Estavam fazendo a festa. Os profetas, ora, não desciam mais. Os arcanjos não desciam mais. E o que aquele mundo celestial glorificado era entre Jeová e os arcanjos e os
e a primeira humanidade, a humanidade, digamos, celestializada, neste momento, na altura do, digamos, do campeonato, ali já existia a unidade, a união extraterrestre para ajudar a galáxia. A galáxia estava se mobilizando. Mas muitas civilizações estavam sendo tomadas mentalmente. Imaginem, dá licença. Imaginem a densidade, digamos, desses seres ao ponto de tomarem consciencialmente algumas civilizações. E a grande guerra entre os Greys, os Zetas reticulanos, foi justamente a energia desses seres a estar tomando, digamos, os seus reinos, porque eles têm seus reinos, e ali surgiu-se uma grande guerra, aonde eles tiveram, digamos, ali uma divisão. Então houve uma divisão, mundos foram destruídos, tamanha a força de apoderamento mental desses seres pela energia da densidade que vinha fluindo como uma névoa negra que vinha ali, né, se espalhando pelo espaço. E isso, digamos, muitas raças chegaram a se tornar raças zumbis. Raças zumbis. Você já tinha um exemplo dos seres da dimensão do espelho? Eles eram uma autêntica raça zumbi, pois eles foram tomados mentalmente. E eles estavam, digamos, sádicos ali. E começou-se lá, desde o começo, as sociedades secretas. Sociedades secretas. Isso mesmo. As sociedades secretas veio na época do mundo celestializado, antes da queda da Terra, da queda do que? Perdendo a sua glória, se tornando um mundo, digamos, caído. E sempre as sociedades secretas foram um grande problema para os profetas. Quantas sociedades secretas não caçaram os profetas? Quantas sociedades secretas não os mataram? Quantos, digamos, seguidores, né, dos profetas estavam inseridos em sociedades secretas, em práticas, em cultos, em sacrifícios? Jeová já não olhava mais com olhos para a terra, pois o seu foco era o universo, o cosmos e a galáxia em primeiro lugar. Proteger e trabalhar para a galáxia. Havia mandado Martuliel com um grupo de filhos de Órion para Órion. E havia ali o conselho de Órion conversado, enviado Saturno. Então existia uma guerra que onde os olhos de Jeová, ele estava o quê? Ele estava olhando para o universo, para a galáxia e todos os movimentos da invasão galáctica que está agora, neste momento, bem atuante. Enquanto os Zeus maiores se tornavam como zumbis, como seres animalescos, como seres selvagens, e eles trabalhando para proteger os Zeus superiores, nas quais esses Zeus maiores são fragmentos, e se alojou-se as trevas e a densidade no plano astral e na terceira dimensão, deixando assim de Jeová de ser o Deus na qual todos estavam acostumados, na qual todos adoravam, pois Jeová já estava fazendo um trabalho cósmico. E essas sociedades tinham os registros, os relatos históricos do que acontecia com a humanidade. Tudo era registrado, tudo era relatado para guardar, para, digamos, para as pessoas ou as civilizações futuras, e assim ficou guardado. Mas em posse das sociedades secretas que sempre existiram, que sempre existiram. Mas, em tempos modernos, nos tempos de hoje,
As sociedades secretas praticamente tomaram o mundo. Tomaram o mundo e tudo o que ele é. Você vive numa mistura de sociedades secretas. Você pode achar que eu sou ignorante. Marcelo, eu tenho reparado que você fala sobre o Concílio de Nicéia. Concílio este, uma reunião entre bispos religiosos para montar digamos, todo mundo entrar num consenso ali sobre uma religião, uma prática religiosa. O Concílio de Nicéia. Por que você, Marcelo, diz Concílio de Nicéia? Para mim não é concílio e nunca foi concílio. Conselho, uma reunião de conselho de 40 sociedades secretas. 40 sociedades secretas que ali disseram: vamos dominar o mundo. A partir de agora em diante, o mundo será dominado por nós em todas as gerações futuras. Deturparemos a história, deturparemos os registros. Colocaremos o nosso Deus, Leviatã, no lugar de Jeová. Nós iremos doutrinar ou mostrar ao mundo o que é o poder do nosso Deus, o que o nosso Deus pode fazer com aqueles que não os obedeçam. Os registros sobre Jeová e o primeiro mundo, vamos simplesmente modificar tudo? Vamos adaptar o antigo dragão para os conceitos e o estilo do nosso grandioso e glorioso Leviatã. E assim eles haviam decidido modificar todos os registros e trocar o Deus antigo e associar o seu Deus no lugar do Deus antigo, mas com uma artimanha. Esconder o seu verdadeiro Deus. Esconder a face miserável e maldita do seu verdadeiro Deus. Atribuindo ao antigo e o único e todo-poderoso Deus Jeová tudo aquilo que o seu Deus lhes exigia, pois seriam punidos se não cumprisse. E assim foi desde a terra original, quando eles os faziam fazer sacrifícios e queriam sacrificar os filhos de Orion e queriam sacrificar o próprio Jeová. Sim, queriam sacrificar o próprio Jeová. E foram esses princípios desses seres nefastos que levaram à queda da terra celestial. E quando eles foram detectados em toda a galáxia, os Elohims e todos os outros grupos estelares galácticos da Via Láctea se mobilizaram, civilizações sírios, outras civilizações além de Orion, os sírios, outras foram se mobilizando para, de uma certa forma, proteger a galáxia. A galáxia precisava se unir. Mas a doutrina daquele mundo externo, ou daquele espaço externo maldito, sem glória, regras e leis, digamos assim, estava começando a invadir os mundos. E invadiu a Terra original e vindo parar na Terra 3D.
sacrifícios, derramamentos de sangues, guerras, ódio, orgulho, vaidade, civilizações sendo encorajadas a destruir outras civilizações irmãs, reinados e reinados de puro orgulho e vaidade, batalhas, guerras, sem qualquer tipo de piedade ou misericórdia, todos os tipos, digamos, de moralidade existiam a partir dali, como, por exemplo, o que chamamos e entendemos hoje por, digamos, me foge a palavra, pois hoje está difícil gravar, não tá? Bastante. Muito ataque. Tá muito ataque. Você escutou jogando alguma coisa lá fora? É. O que chamamos de pedofilia, isso foi aplicado. Incesto. O incesto é a atividade íntima entre pais e filhos e vice-versa. Toda a imoralidade, sujeira, todos os princípios que aqueles seres estavam trazendo para as unidades de existência da galáxia. Estavam, de uma certa forma, contaminando, apodrecendo, pois a galáxia tem regras rígidas, mas que são respeitadas por amor, pois os seres estão banhados pelos gloriosos cristais galácticos no centro da galáxia. Então, todos estavam sobre energias de cristais. Jeová, os arcanjos e alguns grupos de seres dracos e reptilianos estavam, digamos, na fortaleza do planetoide, que é um planeta menor, digamos, no interior da Terra, o verdadeiro e constituído planeta real. A parte holográfica estava na mão de unidades extraterrestres, mas esses seres começavam a invadir, pois eles se alimentavam do que chamamos, digamos, da borda cristalizada ou das barreiras cristalizadas do mundo holográfico cristalizado e adentravam. E grandes batalhas eram travadas e eles corromperam o coração de todos os homens. E derramamentos de sangues, sacrifícios a oferecer a eles. E eles disseram, para que nós nunca venhamos a ser descobertos, vamos tomar para nós o Deus que eles tinham, pois eles assim saberão que, digamos, nunca saberão que foram, digamos, manipulados ou que estão sendo, digamos, controlados. É simplesmente uma mudança de Deus. Deus revelou ainda mais, um pouco mais do que antes ele não havia mostrado ainda. É muito fácil convencê-los que o seu mesmo Deus está com algumas novas regras do que simplesmente dizer que o seu antigo Deus não existe mais e que um outro Deus ou grupo de seres se passando por Deus, um novo ser Deus, está aqui. Então, para não termos problemas, nós continuaremos com a mesma identidade do Deus deles, mas, porém, com algumas mudanças comportamentais. E nós pegaremos o imenso dragão que está aprisionado, entre aspas, ou está preso dentro do planetoide com seus dracos e reptilianos malditos. Ainda um dia faremos eles construírem uma grande blasfêmia ao tentarem cavar uma torre inversa em sentido ao glorioso planetoide de cristal deles, como um sinal de blasfêmia e um sinal de, digamos, de desafio. Um dia faremos isso para irritar o grande Elohim. Olha, Elohim, nós podemos manipular esta humanidade como ela já é nossa.
e nós podemos simplesmente brincar com ela e fazer ela, quem sabe, buscar um encontro do seu grande inimigo, pois o dragão nós o colocaremos como a besta, o inimigo, o diabo, o demônio, o amaldiçoado, o inimigo número 1 da humanidade. E nós colocaremos você, dragão, como inimigo deles, e nós assumiremos a sua identidade. Não tem maldade nisso. Eles nem vão perceber. Acharão que simplesmente o Deus está um pouquinho diferente. Nós faremos eles te matarem. E a energia dos cristais, os cristais cósmicos que você tanto protege, ensina em glória dos seus superiores deles, nós iremos drenar e nós drenaremos todos os seus superiores e depois destruiremos essa humanidade. Mas antes seremos ou tomaremos a sua identidade de Deus. Enquanto você presta atenção à galáxia na qual nós estamos tomando e ela será nossa, nós faremos de tudo para desprestigiar e destruir a você, maldito dragão, que destruiu um dos nossos anciões mais perverso. A humanidade que criastes, nós a tomamos por nossa. Nos adoram, nos idolatram. Antes nos cultuavam no oculto, mas agora não se faz tão necessário. E com o passar do tempo, as sociedades secretas simplesmente estavam em todos os lugares. Todos os lugares. Principalmente nos governos, nos reinados, nos reinos. Sempre motivada pelo ódio, a discórdia. Mas Jeová estava e está cuidando de assuntos da galáxia. E os arcanjos, que ora eram os que controlavam todos os contratos, digamos, de descida de encarnação, assim o mantinham a chave de autoridade, pois quem mantém a chave de autoridade ou a chave de permissão da encarnação são os arcanjos, mas, porém, os contratos estipulados e criados por eles, mas o sistema chamado sociedades secretas simplesmente corromperam os homens com as religiões. Não a religião deles. A deles, eles sabem muito bem a que eles cultuam. Os seres da dimensão do espelho, os seres trevosos como Leviatã e todas as suas hostes demoníacas de seres perversos, de seres miseráveis. Mas as sociedades secretas, a mando dos próprios seres, criaram as religiões. Então, o concílio, que não é concílio, sim conselho, um grande conselho de 40 sociedades secretas espalhadas por todo o mundo. Essa história não te contam. Decidiram como eles iriam dominar o mundo em todos os lugares, os deuses criados, os deuses estipulados, como eles manipulariam todo um sistema tridimensional e até mesmo de relatos e até mesmo, digamos, de provas antigas históricas. Tudo foi manipulado por eles, pois o cristal, o holograma cristal cristalizado, eles podiam fazer modificações. Sabiam disso? Eles podem modificar a realidade. Eles podem modificar a realidade modificando a programação, modificando a codificação
do sistema holográfico cristalizado, que esse aqui é um mundo holográfico cristalizado. Eu vou mostrar para vocês até o final deste vídeo como eles o fazem isso e estão fazendo atualmente. Então eles modificaram todo o sistema, manipularam Deus e deixaram fragmentos da verdadeira história, mas um pouco ali manipulados. Nós temos, né, os livros sagrados e temos a Bíblia, né? Então eu digo para vocês, os pequenos fragmentos de verdades inseridos, eles pulsam, eles brilham, eles vibram. E esses pequenos fragmentos que fazem você sentir a energia do universo enganam vocês em tudo que está aqui praticamente, fazendo com que você acredite que tudo que está aqui é glorioso, quando na realidade os fragmentos inseridos aqui é que vibram e você se auto-engana achando que tudo é real. Uma grande artimanha para impulsionar os seus cristais cósmicos dos seus eus superiores que se encontram aí. E quando existe verdades, histórias cósmicas e o poder do grandioso Deus Jeová, ele pulsa, o que acontece? O cristal, ele se acende, ele confirma. O cristal confirma, ele diz isso, ele é verdade, ele vibra energeticamente. Então você está lendo lá, e eis que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, porque glorioso é o Pai. Glorioso é o Todo-Poderoso Deus. Ele vibra porque ele confirma que Deus, ele é glorioso, que Jeová é glorioso. Mas a frase você simplesmente acreditou que ele vibrou por ela toda. Então Deus naquele tempo exigia com que o homem sacrificasse animais em grandes holocaustos, porque Deus é glorioso, porque ele é o onipotente, onipresente Deus. Nossa, isso é verdade. Eu senti, vibrou dentro de mim. Vibrou dentro de mim. E naqueles tempos, Deus permitiu com que os homens deitassem com suas filhas e assim tivessem filhos para o quê? Para que os seus filhos mantivessem a sua descendência. Porque assim quis o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de ser glorioso de todo o universo. Sim, Deus é glorioso, ele é um ser Deus, né, poderoso, Criador do universo, ele cria mundos também. Os seres disseram, como vai ser fácil enganá-los? É simplesmente colocando palavras-chave e simplesmente a incoerência. As contradições serão mesmo assim confirmadas por trechos específicos e muitas coisas verdadeiras confirmarão as infinitas mentiras que nós criaremos neste não conselho de Nicéia, que foi um conselho de sociedades secretas, só 40. Disseram, vamos dominar o mundo. E a cada parte do mundo, no conselho das sociedades secretas, e eu falo isso é em nível mundial, não é nível regional não, pessoal, isso é nível mundial de todo o mundo, porque as sociedades secretas desde sempre se comunicam, pois eles adoram a Leviatã, eles adoram os seres da dimensão do espelho, eles adoram toda essa energia podre, densa. E aí, eles disseram,
nós iremos homenagear os nossos deuses, o nosso Deus. É porque o nosso Deus e os filhos dele é tudo igual. É tudo igualzinho, é clone uns dos outros, então é nossos deuses. Com aparência de muitos braços. Alguns nós colocaremos o seu Deus, aquele Deus barbudão, e a sua barba parecerá tentáculos pendurados. Outros deuses de outros lugares nós criaremos múltiplos braços. Sim, múltiplos braços em referência aos tentáculos dos nossos deuses, aos seres que nós cultuamos. E assim nós teremos credibilidade total. E enganaremos em todos os lugares, em todos os dogmas, em todos os credos, e nós colocaremos a condenação. E todo aquele que não conseguir seguir, obedecer as nossas diretrizes comportamentais tão contraditórias e hipócritas, nós mostraremos que eles serão condenados e nós os destruiremos, e muitos deles jogaremos no lago de fogo e enxofre, onde está o diabo, aquele dragão. Ah, muito divertido tudo isso daqui. Então, aquele dragão que no princípio era o Deus celestial, na qual nós iremos pintar e bordar com ele, mas ele está preocupado com o que os nossos deuses estão fazendo na sua galáxiazinha, que muito em breve nós a tomaremos e destruiremos e sugaremos todos os cristais. Então era como se fosse uma simbiose. O humano, ele estava em estado de simbiose com essas energias que vinham mentalmente desses controladores mentais, que aprenderam a mexer no campo holográfico do mundo, holográfico cristalizado. Sabe quando você toca e tum, 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 que legal! Podemos mexer na realidade. Assim mexeremos nos cenários históricos para sermos mais convincentes, não é mesmo? Lugares que não existiam nós criaremos. E eles serão datados de longa data. Modificaremos simplesmente todo o cenário. E os nossos deuses dominarão, e toda essa energia de caos e desespero que nós implantarmos, nós tentaremos drenar e destruí-los. Mas a vida deles, meus amigos, não é fácil. Pois os arcanjos, gloriosos arcanjos, mantêm o controle ainda na vida da Terra. Mantém ainda a autoridade, a chave da vida e dos contratos na Terra. E simplesmente esses seres não, digamos, conseguem absorver os seres assim, ou os espíritos aqui. Eles absorvem e muito energia. Eles absorvem muita energia de medo, desespero, agonia, o caos promovido pelas sociedades secretas no que chamamos de todas as religiões da Terra. Todas, não salva uma. E do sistema político.
E eles começaram a implantar almas vazias, eles mexendo como no joystick. Vamos brincar, se esse maldito desses arcanjos não deixam nós, de uma certa forma, criarmos vidas e contratos, nós vamos inserir algumas almas vazias a partir da criação da genética deste mundo. Maldito esses arcanjos que possuem esse poder e essa autoridade. O dragão, preocupado com os espaços, com o cosmos, com o universo, com a galáxia, mas esses malditos arcanjos é um pé, digamos, é uma pedrinha no nosso sapato. Mas nós precisamos criar uma forma de fazer com que esta humanidade viole, e ela viole todas as regras e os contratos sejam praticamente extintos e eles estejam vulneráveis para que nós venhamos a absorver com toda a nossa energia suas almas, os seus espíritos. Mas como nós podemos fazer isso? Nós temos poderes, mas nós não temos autoridade, nós não temos as regras para isso. Mas os arcanjos detêm, eles possuem as chaves dos contratos e da criação da vida, pois os arcanjos são os únicos autorizados a dar a vida e tirá-la. Mas se nós induzirmos, em vez deles se sacrificarem, matarem uns aos outros para nós, mas se eles se matassem para nós, se eles fizessem algo que podemos chamar de suicídio, a violação plena das regras, das leis e dos controles dos arcanjos que trabalham para o dragão que luta pela galáxia. Poder é que é fácil gerar poder. E nós vamos instituir o poder e o controle mental em todas as eras ou períodos de tempos que vier. E assim surgiu-se os Estados Unidos, que foi uma sociedade secreta que disse daquelas terras: nós induziremos eles a se matarem. Nós induziremos em códigos e sequências energéticas, vibracionais, através do nosso poder. Nos dê o poder pleno sobre este mundo, ó gloriosos seres da miséria e do caos, Leviatã e os seus. Façam com nós um pacto. Nos dê poder supremo sobre este mundo, e nós induziremos eles a se matarem, a ficarem depressivos através do que nós criaremos no futuro de mídia, músicas, televisão, cinema, cultura. Nós usaremos técnicas mentais, de lavagens cerebrais, nós usaremos técnicas onde nós violaremos de forma oculta, porque nós sempre trabalharemos no oculto, como vocês, adoráveis deuses. Nós falaremos através de símbolos ocultos em suas mentes, nós colocaremos através de músicas, sons e tudo que nós viemos a criar, nós os induziremos em algo que se chamará cultura. E nós seremos o maior, podemos dizer, criador de cultura. E ensinaremos o mundo a fazer igual, para que cada vez mais, de forma oculta e inocente, nós induziremos as pessoas a entrarem no estado de medo, depressão, vazio, e contudo eles irão
com auxílio das religiões, se matarem, se suicidarem. E o suicídio, ó grandiosos deuses existenciais do mundo das trevas, dos abismos do cosmos, da fronteira externa das galáxias, nós iremos controlar tudo e ensinaremos os outros também. Mas nos deem o poder para que nós venhamos a levantar uma grande nação. Nação essa que dominará e será, de uma certa forma, a mais poderosa nação, para que nós venhamos a criar, nos dê a oportunidade de nossa sociedade secreta criar esta nação em específico, e nós prometemos que o que virá dela será, no oculto, incentivos mentais, lavagens mentais, e nós induziremos em todo o mundo pessoas a se suicidarem. E ensinaremos o mundo, outros lugares do mundo, para que as pessoas venham a se suicidar. E com isso, os arcanjos, aqueles que controlam a vida, não terão poder sobre essas pessoas, pois estarão em estado de violação extremamente sem fuga. Eles serão seus. O mundo já é nosso. E assim os seres disseram, assim o acordo está feito, e nós iremos no sistema mundo destruir esta humanidade de forma silenciosa e oculta. Vocês têm a nossa autorização. A galáxia está em guerra, uma guerra inimaginável para os padrões de um mundo holográfico. E assim nasceu-se a maior e mais poderosa nação sobre a face da Terra. Todas as nações são regidas por sociedades secretas que servem aos seres obscuros, aos seres da escuridão. Mas o que eles podem fazer é o trabalho mental. Trazer o caos mental. Pois ainda temos em todos o cristal cósmico dos nossos eus superiores, aqueles que são de origens estelares, e os eus superiores aqui estão todos com seus cristais cósmicos. E quando a pessoa ela suicida, automaticamente, na mesma hora, esses seres sombrios da escuridão, eles pegam esse espírito, esse ser sem luz, e eles absorvem ele completamente, dando fim aos seus eus superiores. Cada pessoa que suicida é um eu superior a menos no universo. O universo, a galáxia chora, as civilizações choram, todos choram. Esses seres vivem do caos. Esses seres, através das sociedades secretas que já deturpam a humanidade, a dominam de forma, digamos, de forma psicológica, mental. Esses seres, eles adentram, eles estão aqui, mas eles não conseguem tomar o domínio, porque Jeová está aqui no planetoide cristal. Nós estamos na era dos cristais. Vocês acham que os Dráculos e os reptilianos são bobos? Eles querem isso.
Eles querem isso. Pega para mim a preta, por favor. O porquê que então eles querem dominar isso tudo aqui, mas eles não possuem de forma nenhuma, eles não possuem, obrigado, a força plena para destruir isso daqui. Garganta sequinha. Os lábios secos. Olha só como Jeová, mesmo atento ao cosmos e universo, trabalhando na guerra, eles não brincam os dracos e reptilianos. Os arcanjos também não. Os arcanjos estão mantendo as barreiras ativas de proteção desta realidade. Mas eles, como eles perfuram, eles se alimentam, eles entram perfurando o mundo cristalizado e eles começam a se alimentar disso tudo aqui, da energia. E o que acontece? O que acontece? Com o tempo isso aqui vai perder força. Vocês não concordam que quanto mais eles comem a cristalização da realidade que aos seus olhos não são compreensíveis e vistos? Porque Jeová, quando no mundo celestializado, não existia o que chamamos de complexo R. Era uma biologia diferente, os humanos viam toda a complexidade, todas as nuances de cores, eles interagiam até mesmo com a realidade, com os cristais. Os mares, eles eram mansos como as lagoas de prata, do que eu disse para vocês na meditação. Eles eram extremamente um mundo celestializado, glorificado, um mundo onde, digamos, tudo era em paz, em comunhão, tudo era perfeito. Mas esses seres estavam comendo, digerindo os cristais, porque eles comem, eles querem isso. Eles querem os cristais da galáxia. Eles querem destruir todos os cristais da galáxia. Tanto que eles já estão contaminando o cristal mais maravilhoso, que é o quartzo. Se por acaso te oferecerem quartzo com mofo, ou aquelas manchas escuras, esse quartzo, ele foi morto. O quartzo, com manchas pretas escuras, ele está morto energeticamente. Mas eles querem a energia gloriosa dos cristais. E quanto mais eles se alimentam dos cristais, eles se tornam cada vez mais poderosos e fortes. E os cristais os alimentam, os fortificando, e uma hora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e eles vão estourar a terceira dimensão e a quarta dimensão. Mas os draconianos não são bobos. Então Jeová começou a deixar com que a sua glória expelisse na terceira dimensão através dos vulcões. Isso temos desde lá, quando houve a queda, quando eles começaram a penetrar e começaram a absorver. Então Jeová disse: a nossa glória, os nossos vulcões irão expelir e cristalizar o que vocês chamam de obsidiana. E a obsidiana, ela consome, ela se alimenta de energias densas. E os vulcões, porque ela é, digamos, a pedra do caos. E assim os vulcões começavam a explodir e a energia draconiana de Jeová e seus dracos, em comunhão com este mundo e com os elementos deste mundo, começou a ter as lavas.
e as cristalizações dela de forma rápida. Sabe por que de forma rápida? Porque no princípio tudo eram cristais, e conforme a primeira humanidade ela iria, digamos, se consagrando, se tornando sagrada, celestializando em glória, os cristais eram abundantes em todas as partes. E os seres devoravam as energias, destruindo e matando os cristais. Mas eles disseram: nós faremos uma pedra rápida, rápida. E nós faremos isso expelir por todo o mundo. E essa pedra, pega para mim a bruta, porque isso aqui ela está lapidada. E essa pedra, essa lava, em contato, esfriará de forma urgente e rápida. Pode ser, pode ser a grande, pode ser. E as lavas que precisavam se esfriar rápido para, na união, nessa transformação, se tornasse a pedra da absorção da negatividade. E assim os vulcões explodiam a energia e a glória de Jeová e seus draconianos. E o esfriamento rápido dessa lava virava uma pedra, que essa pedra se tornou o conhecido pela obsidiana. A pedra que geralmente as pessoas densas que trabalham no ocultismo, ocultas, não gostam, dizem que ela é a pedra do caos. E assim, com tanta obsidiana, os seres começaram de uma certa forma a serem drenados. Não subestimem a glória de um verdadeiro Deus, pois Deus é glorioso. Senhor conhecedor de todas as coisas, onipotente, onipresente e onisciente Deus, igual a Ele, somente lá em Órion, nos mundos celestializados. E os seres começaram a perder força, e amaldiçoando e dizendo para as sociedades secretas: maldita essa pedra que nos toma força. Malditos draconianos, maldito esse dragão, pois nós o amaldiçoaremos e faremos com que a humanidade o odeie com os tempos. E o mundo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e num tempo muito rápido isso seria destruído. Simplesmente voltou-se o equilíbrio. Não se brinca com seres celestiais. Não se brinca com seres celestiais. Esses seres e toda a densidade de seres de outras dimensões, eles baqueavam, pois aos pés dos vulcões, em rochas, em pedras, ali estava a glória manifestada, a glória de Deus. E essa pedra estava trazendo o equilíbrio e ganhando tempo para Jeová salvar os seus superiores, não os personagens, porque os personagens fazem parte de eu superiores e os personagens são temporários. Aquela humanidade, ela era praticamente eterna, era lúcida, embora tinham ciclos, os ciclos eles eram de uma certa forma extremamente generosos, pois ali se tinha toda a clareza, o conhecimento, e não tinha qualquer tipo ali naquele mundo celestial de oculto. Mas foi a queda do homem, a queda da terra, a terra se tornando um mundo caído. Estes seres perceberam o equilíbrio. Eles odeiam a obsidiana.
Ela é produzida pela energia de Deus, expelida pelas lavas dos vulcões. Aquele calor, aquela energia que até em ambientes extremamente quase inóspitos de frios para o homem, ela lhe ferve. Ela está mostrando o poder, a sua energia. E a lava, ela é vermelhinha, da cor daquele dragão vermelho de Orion. Eu gostaria de ver a cor de Jeová. Como que é a cor desse dragão? Olha uma lava que está expelindo ali. Aquele vermelho é a cor precisa de Jeová. Então tínhamos um equilíbrio. E eles disseram, malditos. Mas nós não nos damos por vencidos. Ainda destruiremos este mundo. E absorveremos tudo o que aqui há. Esses malditos desses arcanjos controlando. Quem nasce, quem morre. E nós loucos para matar todos. Recebemos as energias de adoração e glória quando fazemos o homem matar. Mas é muito mais interessante quando fazemos o homem si próprio a se matar, se suicidar. Mas nós vamos mantendo equilíbrio para um dia destruirmos este mundo, assim como nós estamos invadindo esta galáxia e vamos destruí-la. E com o passar do tempo veio a modernidade, assim limitada, na qual eu tenho a possibilidade de fazer essas mensagens. Antigamente, os antigos profetas, eles falavam em grupos pequenos, restritos. Então, o mundo ele era lotado de profetas. Era profeta para uma região, profeta para uma outra região, profeta para uma outra região, profeta para o outro lado do mundo. Eram lotados de profetas. Porque não tinha um meio que alcançasse de forma global. E os grandes profetas, eles eram caçados e mortos. Porque o contato tinha que ser tete a tete. Ele tinha que falar pessoalmente. E isso causava e levantava a ira dos homens, que caçavam e matavam os grandes e dignos profetas que foram deturpados suas histórias e suas condutas e modificadas. E hoje, com a modernidade, um simples e insignificante homem senta na frente de um celular, sem contato tete a tete, não correndo risco da ira pessoal dos homens, sendo, digamos, ativadas pelos seus obsessores. E um simples e qualquer homem pode levar uma mensagem no modo de segurança para todo o mundo. E um único homem consegue falar para todo o planeta. Coisa que não era possível no passado. Maravilhoso. O que temos como tecnologia é uma bênção. Mas, infelizmente, tudo tem os seus dois lados. Tem a oposição. Em tempos atuais, as sociedades secretas, regidas e governadas por... O que é uma sociedade secreta? São os donos do mundo. São os donos da religião, deturpada, louca. São os donos da política, são os donos das grandes empresas, são os donos de tudo o que você vê. Da ciência, da história, da astronomia, são tudo deles, eles contam da maneira que eles acharem melhor para eles. As sociedades secretas são aqueles que criam as leis para você cumprir. E eles são os benfeitores da humanidade, pois são os que regulam as leis e criam as leis para você cumprir. Quando eles, nos seus
salões, nas suas reuniões ocultas, fazem tudo o contrário. O que eles mandam você fazer e o que é lei para você, isso não se aplica a eles, pois eles adoram um Deus nefasto. Assim eu digo Deus, porque é assim que eles o veem, mas simplesmente é um ser imundo e sem glória. E como eu disse para vocês, eles são os donos da ciência, eles são os donos de tudo, da tecnologia. Eles oferecem glórias, riquezas, pois Deus, Jeová, não oferece riquezas. Os contratos que os arcanjos fazem são contratos aonde eles simplesmente estão interessados em salvar o seu eu superior no cosmos, estando o seu eu superior aqui ou lá no cosmos. Eles, junto com um grupo de seres extraterrestres, eles trabalham arduamente para manter você mais seguro possível aqui, vivendo dentro do mundo de caos, desespero e medo, vivendo de uma maneira mais segura, se é que podemos chamar no mundo de caos. Mas eles tentam, de uma maneira, amenizar os impactos da densidade deste mundo, embora muitas vezes não é possível. Vocês estarão no mundo caído. E o que acontece? Com todo o seu envolvimento com este mundo e com as suas práticas e tudo o que ele possui, chega uma hora que os seus contratos simplesmente estão lá inscritos, mas a qualquer momento você pode pôr fim neles simplesmente se matando ou fazendo pactos. Pactos envolvendo sangue. Pactos envolvendo sangue destroem seus contratos numa maneira aonde simplesmente está lá a cláusula ainda de controle de vida. Ainda de controle de vida. Mas os traços, o caminho dele, já não conseguem controlar da forma que deveria ser. Os arcanjos simplesmente têm lá o botão de desencarne, a não ser que você se mate pela vontade dos seres que controlam este mundo. E aí os arcanjos lavam as mãos, pois aí você simplesmente acabou de decretar o fim do seu eu superior. Mas esses seres, eles estudam todas as maneiras para invadir isso daqui de forma a, digamos, tomar isso daqui por dentro. Já que as barreiras se mantêm, existe o equilíbrio ainda. Eles não conseguem destruir isso. E em certos momentos eles começam a perder. E eles têm um ego, uma vaidade gigantesca. E eles, dentro dessas sociedades secretas, que possuem todo o poder e tecnologia, disfarçadamente na pseudociência e nas pesquisas, e percebendo percebendo que a dimensão cristalizada, ela flui, ela vibra. Eles que são seres cósmicos, é como se eles começassem a entender algo. E eles conseguem entender que a linha temporal, ela pode ser modificada. Através de um maquinário disfarçado na sua pseudociência, eles criam algo que chama uma viagem, digamos, breve temporal.
É como se você tivesse uma ignição, você volta num determinado ponto. Ele dizendo, vamos nos manter aqui para sempre. Enquanto os nossos lutam lá, muito parecido com aquele filme do Tom Cruise, Fabiana. Não sei o que lá de amanhã. Volta do amanhã, né? Uma coisa assim. Então eles criaram um colisor de partículas. Sim, o CERN, dedicado a um Deus de múltiplos braços disfarçados de humano que é, na realidade, os povos Leviatã. E sim, o ano passado tivemos muitos loops. E eles dizem, vamos voltar. Na reverberação, nós podemos sempre estar voltando num ponto. Antes que a reverberação ela morra, ainda nessa onda, nós conseguiremos surfá-la de volta. Isso é um teste. E assim eles fazem os loops temporais. Sim, Leviatã e os seus súditos, as sociedades secretas que são os donos do mundo e os donos da pseudociência nefasta. E disfarçadamente eles fazem os loops temporais, sem planejamento. E nessa eles modificam tudo ao bel prazer. Quem sabe talvez um dia, no próximo loop, o Marcelo nem exista, né? Eles voltem e eliminem essa parte dessa reverberação que o Marcelo existiu. E assim eles dizem, arcanjos, segurem essas, queridos. Como vocês vão fazer com esses contratos? Nessas ondas de loops, nós induziremos pessoas a se matarem, pessoas a entrarem em depressão, nós induziremos eles a fazerem coisas que eles não querem. São religiosos, eles são cheios de ódio no coração, orgulho, vaidade, fanáticos, sim. E outrora nós destruiremos as suas felicidades. E se um dia você foi feliz, eles odeiam felicidade. Eles odeiam a felicidade, ou sentimento, ou vibração de alegria, ou de contentamento, como era no mundo de Jeová, quando Jeová, antes da queda do mundo, ele andava entre os homens. E tudo aquilo que um dia lhe fez bem, eles vão lhe tirar. Pais, mães, esposos, esposas, filhos, tudo. Cabendo aos arcanjos, e nessa linha de tempo os arcanjos têm que se desdobrar e remanejar personagens, remanejar histórias, remanejar campos vibracionais. Eles dizem, vocês têm a chave, vocês matam e fazem nascer quando vocês querem, mas agora nós podemos modificar e isso será muito constante. Há um dia até que nós conseguiremos abrir um imenso portal, destruindo a grande camada holográfica cristalizada deste mundo, e nós aqui iremos vir com tudo. E talvez o seu grande Deus, Miguel, não consiga nos parar. Os arcanjos estão trabalhando arduamente para parar, ou para amenizar os loops temporais. E o grande governo oculto, o pai da pseudociência, disfarçada de projetos de estudos e pesquisas, estão ampliando os colisores de partícula para justamente um dia, na esperança deles que nunca acontecerão, fazer vir a ter
o grande caos e destruir este mundo e a quarta dimensão. Eu espero que você esteja assistindo essa série com muita maturidade. Como a grande nação disse, nós vamos induzi-los a se matarem, a serem felizes, a se suicidarem. E a grande nação, a grande produtora dos filmes brincam com testes de lucidez, tipo, olha, eles são burros. Nós contamos tudo o que está acontecendo, mas eles são burros. E esse teste de lucidez é para vermos o quão o nosso sistema ele é perfeito e se precisamos fazer mais ajustes, pois aqueles que se lembrarem, talvez nós, quem sabe num loop temporal, nós possamos fazer. Ou quem sabe nós possamos induzi-los trazendo para nós a nos adorar, a voltarem a servidão a nós. Os arcanjos conseguiram impedir os loops temporais. Eles não conseguem modificar o loop mental. Teremos um loop mental este mês. Talvez vocês não percebam. Talvez não percebam. Porque não será um loop de viagem de tempo. Os arcanjos disseram com sua espada: aperfeiçoem-se, porque essa brincadeira dentro da forma que vocês estão fazendo, da o que podemos chamar dimensão holográfica cristalizada, nós vamos energeticamente combater isto. E é por isso que eu não sei se esse ano tivemos explosões de novos vulcões. Apareceram os vulcões em 2019, novos vulcões, fissuras, vulcões extintos que não acordavam, pois estavam considerados extintos, ressuscitaram. E os vulcões entrando em erupção para produzir com a sua lava o vidro vulcânico para trazer mais equilíbrio, para enfraquecê-los. E Jeová deu uma sobrecarga energética em todos os cristais. Jeová deu uma sobrecarga energética nos cristais da atualidade. E os cristais como quartzo estão pulsando como um grande gerador energético, e ele está pulsando, vibrando de forma estrondosa neste mundo. E os vulcões estão há 3 anos produzindo o máximo de obsidianas, que é assim como chamamos toda essa, digamos, esse evento que vem desde sua glória e vem a este mundo. Então eles não conseguem fazer mais os loops temporais, da forma que modificação de história. Mas brincaram muito. Destruíram muita coisa. E o sofrimento e a tristeza alimenta-os. Por isso não devemos ficar tristes, não devemos ter tristezas. Nós estamos aqui porque nós temos um glorioso e maravilhoso Deus, um Pai de amor que se importa com nós, e Ele está aqui lutando por nós, e os arcanjos estão lutando por nós. E grupos de aliados extraterrestres estão lutando por nós. No próximo vídeo eu falarei, me perdoe, não deu tempo por estender demais, falarei sobre Nin, sobre os 666,
soberanos. E este número do CERN 666 é um deboche aos 666 soberanos que saíram de Orion para socorrer os seres da dimensão do espelho, pois Orion, ela é generosa. E os seres que, por causa do seu estado primitivo, começaram a adorar e foram possuídos como um demônio possui um corpo, foram possuídos mentalmente por esses seres. E os 666 soberanos de Orion foram para a Terra original para salvá-la. E eu contarei essa história no próximo vídeo em detalhes, pois eu creio que esta série vai muito longe ainda. Talvez 10 vídeos, 12 vídeos, eu não sei. É a vontade daqueles que estão a coordenando, pois muito temos que falar. O loop dessa vez será mental. Talvez. Você se tornará diferente mentalmente em pensamento, se não estiver preparado e forte. E quem sabe, talvez você estará voltando à adoração a esses seres e suas religiões, dogmas e fés. Aguardemos o que esse loop temporal, energético, mental. Por que loop temporal mental? É porque mentalmente eles vão te levar ao que você foi mentalmente no passado, e às vezes a sua velha religião lhe chama de volta dentro de você. Entenderam? Um forte abraço, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Pare, pense, reflita e analise. Tenha a velha e boa obsidiana dentro do seu lar. Não deixe os seus cristais guardados em caixas. Espalhe eles em sua casa, nos seus cômodos. Deixem eles vibrarem. Deixem eles vibrarem. E deixa essa nossa amiga, que um dia foi lava de vulcão, vermelha como a cor de Jeová, e se tornou uma destruidora de energias densas. E quem não gosta dessa bichinha, cuidado. Cuidado. Um forte abraço, meus grandiosos e guerreiros cósmicos. Sintam o cristal cósmico dentro do seu peito. E até o nosso próximo vídeo, nesta série de Michael, ou da melhor maneira que você quiser chamar, o arcanjo. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.